vamos ouvir a palavra do Senhor através do servo do Senhor, pastor Renato. Amém. Glória a Deus. Deus é bom, igreja. É uma oportunidade diferente que a gente está recebendo nessa hora. Essa roda aqui, pastor, me lembra muito o GVC, viu? Lembra? E é por isso que a gente está assim. Pois é, eu tenho que me conter, sair para não fazer pergunta para os irmãos. Pode fazer, se quiser. Amém. E ao mesmo tempo eu também tenho que me conter para não levantar, né? Porque o Espírito Santo nos impulsiona, né? É verdade. Ô Jesus, mas Deus está no controle. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você de maneira pessoal nessa manhã. A partir do momento que o pastor André me convidou para estar nesse domingo pela manhã trazendo a palavra, a gente começou a buscar a inspiração da parte de Deus. Nós temos aí ao longo da semana funcionando o relógio de oração, né? Quantos estão acompanhando o relógio de oração? Amém. Tem sido bênção na sua vida. Eu creio que tem sido bênção na sua vida também, você aí de casa, né? Acompanha, de 3 em 3 horas, tem aí os pastores se revezando, trazendo sempre um momento reflexivo, né? E em meio a esses relógios de oração, ali nasceu a palavra desse domingo de manhã, né? Ali eu trouxe uma breve introdução e aqui eu vou poder desenvolver, né? Eu gostaria que os amados pudessem abrir a sua Bíblia na carta de Hebreus. Abre aí comigo, carta de Hebreus, capítulo 2. Hebreus, capítulo 2, no versículo de número 1, tá? Enquanto você folheia a sua Bíblia, eu vou dar assim uma breve introdução do livro de Hebreus, só para os irmãos se situarem, né? Hebreus foi uma carta escrita, não se sabe a autoria, né? Se foi Paulo, se foi Apolo, Priscila, não se sabe. Sabe-se sim que foi um livro inspirado da parte de Deus, né? E um livro que traz uma reflexão, um confronto, né, para a igreja daquela época. Uma igreja que vivia ali justamente um tempo da destruição de Jerusalém, né? E muitos cristãos daquela época ainda tinham sobre si a lei, viviam debaixo da lei. Eram judeus, mas que confessavam já Jesus Cristo. Então, tinham situações que precisavam ser trazida de encontro a esses crentes, a esses cristãos da época, para que eles vivessem a nova aliança em Cristo Jesus. E não desmerecessem, mas tivessem a convicção que tudo aquilo que eles vivenciaram um tempo atrás, através da lei, Jesus Cristo veio para se cumprir aquela lei e trazer uma nova aliança, né? Então, a intenção do livro de Hebreus é justamente essa. Trazer a realidade, a nova aliança em Cristo Jesus e deixar a antiga aliança como algo que deva sim ser observado, mas como instruções para que apontam para Jesus Cristo. Amém, igreja? O livro de Hebreus traz também em várias situações a exaltação a Jesus Cristo, né? A exaltação à glória de Jesus Cristo, em contraste ao sacerdócio extinto de Jerusalém. O livro de Hebreus, ele apresenta Jesus Cristo como sumo sacerdote, como aquele que é mais que tudo e que todas as coisas. O livro de Hebreus, queridos, ele traz a necessidade de nós termos perseverança, de buscarmos cada vez mais a Deus, né? O livro de Hebreus, ele exalta a fé. Quantos de nós já nos lemos Hebreus 11, né? Hebreus 11, que fala ali sobre a fé, o exercício da fé, e ali começa a citar vários patriarcas e vários exemplos de fé, e justamente vai de encontro à necessidade daquele momento que a igreja vivia. E por que não vai de encontro também às nossas necessidades nos dias de hoje? Porque a palavra de Deus, ela é viva, né? Ela se renova dia após dia, e a necessidade que outrora o povo de Deus teve,
é a necessidade de nós, de cada um de nós atualmente. Amém, igreja? Então vamos compartilhar desse primeiro versículo de Hebreus. Hebreus capítulo 2, no verso 1, diz assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Eu vou repetir esse versículo, acompanha comigo. Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Essa palavra nós podemos compartilhar, se eu não me engano, foi no relógio de oração da quarta-feira. E Deus nos inspirou de tal forma, em meio a tantas situações que nós estamos escutando, nós estamos vivenciando ao longo aí desses 10, 14 dias, que se nós nos prendermos a essas circunstâncias, a essas mensagens que venham de encontro a nós, nós acabamos por ficar totalmente atemorizados, totalmente perplexos com o que está acontecendo. Isso não é bom, isso não é bom. Ontem nós compartilhamos no relógio de oração um versículo que é muito conhecido, né? Palestra de crianças, aniversários, a gente fala sobre isso, ensinar o caminho em que a criança deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Aí eu falei, meu Deus, o que é isso? Meu pai, como é que eu vou falar isso para a igreja nessa tarde? Mas Deus falou comigo, é tempo da igreja usufruir daquilo que tem se alimentado ao longo do tempo. Nós temos recebido ensino da parte de Deus em toda a nossa formação como crentes em Jesus Cristo. Existem cristãos na nossa igreja com pouco tempo de membresia, 1 mês, 2 meses, são crianças na fé, estão se alimentando. Existem cristãos na nossa igreja com 5 anos, 10 anos, 15 anos, cristãos esses que a gente tem como alguém que já tem uma certa maturidade e que recebeu da parte de Deus o alimento necessário para que possa desfrutar nesses dias maus, desfrutar e se apegar à fé em Cristo Jesus. Quando o escritor aqui de Hebreus, ele cita nesse versículo 1, importa que nos apeguemos. Vamos por parte, amém, queridos? Eu me prendo tão somente nesse versículo. E aqui diz assim, importa que nos apeguemos. Meu amado, minha amada, importa que nos apeguemos à palavra de Deus. Não é o que a mídia fala, não é o que fulano e cicrano falam. Claro, é importante nós estarmos antenados com o que está acontecendo. Nós temos sim que observar as orientações que são dadas pelo governo, as orientações que são nos fornecidas através dos órgãos oficiais. Mas, queridos, não devemos buscar, e no WhatsApp muita coisa acontece, no Facebook, não devemos buscar informações que não têm uma origem fidedigna, uma orientação que vai te trazer perplexidade com o que está acontecendo. Importa, queridos, que nos apeguemos à nossa fé em Jesus Cristo. Importa, queridos, que nós observemos que tudo está no controle de Deus. Importa, queridos, que nós nos apeguemos a tão somente ao Deus soberano, Criador dos céus e da terra, o Deus que tudo pode, o Deus que pode fazer o milagre acontecer, o Deus que com uma só palavra pode dar um cessa nessa praga. Aleluia. Importa que nós nos apeguemos tão somente à nossa fé. Queridos, preste atenção. Não vai faltar pão na tua casa. Amém. Não vai faltar pão na tua casa. Amém. Porque o justo viverá pela fé, tenha certeza Amém. disso. Amém. Importa que você se apegue nas escrituras sagradas.
Queridos, a Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus. Amém. Importa que você se apegue à palavra de Deus. Amém. Importa que você não duvide do poder do Deus Todo-Poderoso. Quantos estão entendendo? Amém. Sabe, eu recebi da parte de Deus a observância: meu filho, vai até a igreja e traga uma palavra de fé. Amém. É isso que nós pastores aqui nessa manhã queremos ministrar sobre a tua vida, uma palavra de fé. Amém. Amém. Importa que nos apeguemos. Em Tito capítulo 1, verso 9, você não precisa abrir, você que está aqui, mas faça a tua anotação e vá em busca desse versículo. Diz assim, aqui Tito está, o escritor escrevendo a Tito, está colocando justamente orientações para que o presbítero possa viver, e diz assim no verso 9, apegado à palavra fiel. Isso é para mim e para você, queridos. Nós temos que ser apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Queridos, o que a palavra de Deus está trazendo aqui em Tito, eu estou fazendo referência a nós nos importarmos ao que importa, nos apegarmos. Tito está falando justamente a seguinte situação: nós devemos sim observar as Escrituras. Para quê? Para exortar pelo reto ensino. Queridos, muitos vão chegar até você e vão te perguntar o que é isso que está acontecendo, o porquê disso, o porquê daquilo, qual é a palavra, igreja, qual é a palavra que você vai trazer para essa pessoa? É uma palavra de medo, de receio? Ou é uma palavra incentivadora, de observância de que Deus está no controle, que nada fugiu ao controle de Deus? Importa que nos apeguemos à palavra de Deus. Importa que nós possamos, nesses momentos que pessoas precisando de uma palavra de fé, nós venhamos assim a liberar essa palavra de fé para essas pessoas. Pastor, é só o incrédulo que precisa dessa palavra de fé? Não. Os nossos irmãos em Cristo Jesus também precisam dessa palavra de fé. Eu volto à nossa introdução. Quando o livro de Hebreus foi escrito, foi uma necessidade que a igreja daquela época precisava, de ter ali uma exortação de tal forma que aqueles irmãos não observassem mais a antiga aliança, mas que tivesse sim a observação da nova aliança em Cristo Jesus. Claro que nada do que tinha na antiga aliança, ela é totalmente desprezada, não, eu já falei sobre isso, mas aponta para Jesus Cristo. E da mesma forma, os nossos irmãos em Cristo Jesus precisam ser alicerçados na palavra que liberta, na palavra que justamente vai tirar todo o medo. Sabe, queridos, quando eu falo de medo, eu me lembro muito da minha sogra, que está na glória. Ela falava muito para a gente: medo é um espírito do mal. Medo é um espírito do mal. E eu ria, porque naquela época eu não tinha Jesus Cristo em meu coração. Mas meu querido, se você se deixar se levar pelo medo, você não vai dar vazão ao Espírito de Deus. Sabe quando a palavra de Deus diz: não apagueis o Espírito do Senhor? É justamente isso. Porque nós, na nossa carnalidade, nos deixamos nos abater pelas circunstâncias desse mundo. Pastor, eu não devo ter medo. Querido, medo é natural. O negócio é você ficar debaixo desse medo, debaixo desse espírito opressor. Se você ficar ligado na mídia 24 horas, você vai estar submetido a esse medo.
a esse espírito que abate, a esse espírito que te traz perplexidade com tudo aquilo que está acontecendo. E a palavra de Deus aqui em Hebreus diz: importa que nos apeguemos. Nos apeguemos aqui à palavra de Deus. Em Tito capítulo 1, verso 9, que nós sejamos apegados à palavra fiel, a palavra que nos liberta, a palavra que nos traz salvação. E continuando, eu volto ao verso 1 de Hebreus capítulo 2. Diz assim: com mais firmeza as palavras ouvidas. Queridos, nós temos que ter firmeza. Não podemos ser iguais a outrora vivenciamos como crentes que se comportava em circunstâncias que deixava cada um de nós, duvidosos do que iria acontecer, ou que deixaria de acontecer. Nós temos que ter a firmeza necessária para podermos sim avançar e não retroceder. Nós temos que continuar firmes no mesmo propósito de avançar e não retroceder. Nós temos que ser firmes em tudo aquilo que nós escutamos. Ei, Igreja de Jesus Cristo, o que nós temos feito e observando em tudo aquilo que nós recebemos até o dia de hoje? Será que nós esquecemos de tudo que foi ministrado sobre nossas vidas? Será que nós esquecemos de todas as vezes que viemos aqui à igreja fisicamente e fomos ministrados e recebemos palavras de outrora, palavras essa que entrou dentro de nós, em nossos corações? Cadê a nossa firmeza em Cristo Jesus? Cadê a nossa firmeza em Cristo Jesus, igreja? Deus nos deu autoridade para pisarmos na cabeça da serpente. Deus nos deu autoridade para expulsar demônios em nome de Jesus Cristo. Deus nos deu autoridade para pregar o Evangelho a toda a nação. Ei, igreja, você foi chamado para ser um sacerdote em Cristo Jesus. Aleluia. Ei, igreja, você foi chamado para ficar de cabeça erguida. Irmãos, Deus tem um propósito em tudo isso que está acontecendo. Quem somos nós para entender o propósito de Deus? Mais na frente nós vamos entender tudo isso que está acontecendo. Assim como teve aquelas 10 pragas no Egito, assim como outrora, anos atrás, tivemos várias ocorrências de vírus acontecendo e trazendo mortalidade à nossa nação, trazendo mortalidade ao redor do mundo. Estamos vivenciando essa situação com Covid-19, com esse vírus. Ei, a palavra de Deus diz que não é o fim. Não é o fim. Importa que todas essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. E se não é o fim, queridos, ei, cadê a sua firmeza em Cristo Jesus? Cadê a sua firmeza na palavra de Deus? Cadê a sua firmeza no Evangelho de Jesus Cristo? Cadê a sua firmeza? Temos que andar firmes, convictos no autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Em Salmos, querido, Salmos capítulo 57, no verso 5, diz assim: sê exaltado, ó Deus, acima dos céus e em toda a terra esplenda a tua glória.
Amarraram rede aos meus passos. A minha alma está abatida. Abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Será que não é assim, queridos, que nós nos sentimos nesses dias maus? Abriram-se diante de mim uma cova. Não é assim que nós nos sentimos mediante a perplexidade das notícias desastrosas? Mas sabe, queridos, no verso 7 diz assim: firme está o meu coração. Firme está o meu coração. Aleluia! O meu coração está firme. Cantarei, entoarei louvores. Está perplexo, querido. Está com temor, querido. Está com medo. Cante louvores, aleluia. Cante louvores, aleluia. Receba a ministração sobre a tua vida, meu querido. Receba a ministração da parte de Deus, querida. Não dê vazão ao teu medo. Não dê vazão. Entregue tudo a Jesus Cristo. Entregue tudo a Jesus Cristo. Entregue a Deus. Confia no Senhor, e o mais Ele fará. É isso que diz o salmista: entrega, entrega, confia, e o mais Ele fará. Quantos creem que Deus é tremendo? Quantos creem que Deus está no controle? Queridos, se Deus está no controle, não queira pegar de volta aquilo que você entregou para Deus. Importa que nos apeguemos à palavra de Deus. E com firmeza nas verdades ouvidas. Continuando no versículo de número 1 de Hebreus capítulo 2. Para que delas jamais nos desviemos. Repete assim comigo, igreja: jamais nos desviemos. Sabe, irmãos, muitos nesse período estão se deixando levar pelo que estão escutando. E estão indo na contramão do que está escrito esse versículo. Estão se apegando às circunstâncias desse mundo. Estão com a fé esmorecida. Estão com a fé abalada. Estão com a fé totalmente quebradas. Jamais nos desviemos da nossa fé genuína. Porque se deixarmos, nós vamos sim dar ouvidos aos profetas desse mundo. Sabe, meu querido, minha querida, quando assim foi determinado pelo nosso pastor o relógio de oração, é para que você fosse alimentado da sua fé, não se deixasse ser contaminado pelas coisas que estão acontecendo. Ei, eu sei o que você está pensando: pastor, então eu devo ser alienado? Não, não é isso que eu estou falando. Vocês têm que estar antenados com as circunstâncias, com tudo que está acontecendo, na fonte certa, na fonte fidedigna. Mas sim, temos que se apegar à palavra de Deus. Mas sim, temos que estar alicerçado com o nosso Deus. Orar em espírito, sim. Buscar verdadeiramente a palavra de Deus. Os relógios de oração, queridos, estão acontecendo é para que possamos ser alimentados.
Se nós não formos alimentados, eu falo como ovelha, nós morreremos de fome. E quando o escritor aqui diz, para que delas jamais nos desviemos, se nós como ovelhas não nos alimentarmos da palavra de Deus, nós vamos morrer de fome e vamos nos desviar da fé. Ei, igreja, é um tempo precioso, que nós estamos vivendo. Eu venho falando, os demais pastores também vêm compartilhando nos seus momentos de oração. É um tempo que Deus está fazendo o milagre acontecer. É um tempo, eu creio que famílias estão sendo restauradas. É um tempo, sim, eu creio que casamentos estão sendo restaurados. Em meio a tudo isso que está acontecendo, relacionamentos de pais e filhos, de filhos e pais, estão sendo resgatados. Queridos, Deus te chama a uma responsabilidade como sacerdote da palavra de Deus. Se você está na sua família e você, tão somente você professa a fé em Cristo Jesus, ei, Deus te dá uma oportunidade de você falar de Jesus para a sua família. Quando o escritor aqui de Hebreus, ele fala para jamais nos desviarmos, para que da palavra de Deus, jamais nos desviemos. Deus me levou até o Salmo de número 109, e diz assim: estou de contínuo em perigo de vida. Estou de contínuo em perigo de vida. Não é assim que nós estamos? Todavia, não esqueço da tua lei. Em meio a tudo isso que está acontecendo, estamos correndo risco? Sim. Estamos em perigo de vida? Sim. Mas eu não esqueço da tua lei. Eu observo as tuas escrituras. Eu sei que eu tenho um amanhã. Quantos têm um amanhã nessa manhã aqui? Quantos creem nisso? O nosso amanhã, igreja, é Cristo Jesus. O nosso amanhã é na Israel celestial. A nossa esperança, ela vive eternamente. Não importa o que irá acontecer. A minha confiança está no autor e consumador da minha fé, que é Cristo Jesus. Continuando o versículo: fostes chamados em um só corpo, sede agradecidos. Versículo 16, ou melhor, desculpa queridos, Salmo de número 110. Amam ciladas contra mim os ímpios, contudo não desvio dos teus preceitos. Queridos, eu não desvio dos preceitos do Senhor. Eu tenho a minha confiança no Senhor. Salmo de número 111, 109 e 111. Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo. Querido, o testemunho que nós temos recebido da parte de Deus é o nosso legado perpétuo, porque me constitui o prazer do meu coração. Em tempos que muitas vezes somos colocados à prova, o testemunho de Jesus Cristo, Ele sim constitui o prazer do meu coração. E no verso 112 do Salmo 109, diz assim: induzo o coração a guardar os teus decretos para sempre, até o fim.
Queridos, tem momentos que a nossa alma está abatida. A nossa alma está abatida. Queridos, o salmista diz: ordena a minha alma, louve ao Senhor. Estás abatido? Louve ao Senhor, querido. Liga o teu rádio, liga o teu aparelho de CD, de MP3 e louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Minha esposa está me ajudando aqui, é meu ponto eletrônico, tá, queridos? O salmo é 119, 111, é ao vivo, meu ponto eletrônico, graças a Deus. Obrigado, meu amor. Deus é bom, querido. Importa que nos apeguemos e com firmeza a sua palavra, as verdades ouvidas, para que jamais nos desviemos da nossa fé. E para concluir, na carta aos Colossenses, capítulo 3, no verso 15. Abre comigo. Colossenses, capítulo 3, no verso 15. Diz assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Ei, seja a paz de Cristo, a paz que excede todo entendimento, o árbitro em seu coração. O teu coração está pesaroso, o teu coração está temeroso com as coisas que estão acontecendo. Receba a paz de Cristo sobre a tua vida. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo. Sede agradecidos. Versículo 16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Versículo 17: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. E tudo o que fizerdes, querido, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Queridos, é essa a palavra de Deus para cada um de nós nessa manhã. Eu não sei como você está nessa manhã. Eu não sei como você tem vivenciado esses dias. Mas Deus fala com você nessa manhã. Ergue a tua cabeça. Ô crente, ergue a tua cabeça. Você é um eleito do Senhor. Você é um escolhido do Senhor. Você é um filho de Deus. Você é importante para Deus. Apegue-se à palavra de Deus. Tenha firmeza em tudo aquilo que tu tem escutado e que você tem recebido da parte de Deus. E não se desvie. Não se desvie da fé genuína em Cristo Jesus. Não se deixe levar pelas circunstâncias desse mundo. Mas sim, fique firmado em Deus. Amém, queridos? Vamos estar de pé, vamos louvar ao Senhor. Vamos exaltar o nosso Deus. Rei dos Reis, consagro tudo que sou. Se consagre ao Senhor.
gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Sabe, queridos, eu não sei como você se encontra nessa manhã, mas Deus te dá uma oportunidade. Deus te dá uma oportunidade, sabe, Aleluia. queridos? Jesus. Se Aleluia. você, ao longo desses dias, quem sabe semanas, ao longo desse mês, tem se enfraquecido na presença do Senhor, Deus te chama para você ter um encontro com Ele nessa manhã. Oh, Jesus. Sabe, queridos, se você se Vamos, encontra Senhor nesse Deus, estágio, estágio de letalidade espiritual, fraco na fé, Declaro, Senhor Deus, em concordância, Senhor. coloca a tua mão no teu coração. Isso não é vergonha, querido, você reconhecer que você precisa do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Eu quero orar por você nessa hora. Aleluia. Ó Deus, vai de encontro a esse meu irmão, essa minha Aleluia. irmã, que se encontra nesse estágio, ó Deus, precisando de um toque poderoso nessa manhã. Aleluia. Ó Deus, eu ministro sobre a vida do teu filho, ministro Sim, sobre a Senhor. vida da tua filha. Receba Sim, o novo Senhor. de Deus na tua vida, querido. Receba o novo de Deus sobre a tua vida, querida. Oh, Jesus. Em nome de Jesus Cristo, Em nome de Jesus. tenha um encontro com o Senhor nessa hora. Aleluia, aleluia. E não se afaste mais dessa fé. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Eu também quero orar por você, querido, que está escutando essa palavra Oh, Jesus e Cristo. nunca teve a oportunidade de confessar esse Deus, confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Vamos, Deus, interceder. E por que você deve fazer isso, querido? Porque o Senhor Jesus Cristo pagou um alto preço por mim e por você. O véu foi rasgado de alto a baixo. Aquele povo de Hebreus, ele precisava de uma palavra de confronto, porque outrora eles observavam ao Antigo Testamento, mas precisou que Jesus Cristo viesse a essa terra, enviado por nosso Deus, Oh, Jesus. para se fazer sacrifício uma vez por todas, e para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai. E você pode ser esse ou essa pessoa, a partir desse momento, que você pode ter acesso direto ao Pai, através da tua entrega a Jesus Cristo. Oh, Jesus Cristo. Quantos querem receber a Jesus Cristo nessa manhã? Oh, Jesus. Você na sua casa, você na sua casa, Oh, Jesus. levanta a tua mão, coloca a mão no teu coração. Eu quero orar por você.
Eu quero orar por você. Oh, Jesus Cristo. Você que está na sua casa e sabe que tem um parente seu assistindo junto contigo e você sabe que ele precisa de Jesus, abraça esse teu parente, abraça esse teu amigo que está aí do lado. Pergunte para ele: quer Jesus? Quer Jesus? Ele respondeu que sim. Estenda as mãos sobre a cabeça dele e vamos orar nessa hora. Ó Deus, Senhor Jesus. ó Deus, abençoa esse teu filho, essa tua filha, que se rende nessa hora, Abençoa, que entrega a tua vida a Jesus Cristo nessa hora. Eu te abençoo nessa hora, meu querido. Eu te abençoo nessa hora, minha querida. Aleluia. Ó Deus, escreve o nome desse meu irmão, dessa minha irmã, no livro da vida, ó Deus. Sim, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, recebe aí a paz de Cristo sobre a tua vida, querido. A paz de Cristo, a paz que só os filhos têm direito. Você, a partir dessa hora, você está recebendo a paz. A paz que só os filhos têm direito. Oxarabarachoriá cantarabá. Receba a paz de Cristo sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus Cristo. Glória a Jesus Cristo. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome, ó Pai. Nós queremos continuar, Senhor, orando aqui pelos pedidos de oração, ó Pai, que foram feitos através dessa transmissão, Pai. Eu quero te agradecer, Senhor. Te agradecer, Pai. O pastor Renato, Senhor, ele iniciou, ó Deus, essa mensagem com essa palavra por esta causa, por esta razão. Uma palavra, Senhor, muito comum no meio dos apóstolos, no meio do discípulo de Paulo, Timóteo, de Pedro. Sempre eles falavam, por essa causa, por esta razão. E aqui em Efésios capítulo 3, no versículo 14 está escrito: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, Aleluia. de quem Aleluia. toma o nome toda a família, Aleluia. tanto no céu como na terra, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer
infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todo sempre. Amém. Irmãos, pela graça e misericórdia de Deus, nós temos orado, nós os pastores e muitos irmãos da igreja que oram junto conosco, nós temos orado 24 horas durante o dia e 7 horas por semana, não apenas pela nossa causa, mas nós temos orado sentado em pé, e nesse momento, eu e o pastor Renato, representando aqui os pastores, nos colocamos de joelho por sua causa, pelas suas necessidades, porque nós sabemos que o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos, pensamos, orando, segundo o poder dEle que opera em nós. Mesmo se eu não citar o seu nome aqui agora, mas os pedidos que estão chegando, as secretários, irmãos, têm distribuído para nós, e nós temos orado, nós temos nos colocado por sua causa, por essa causa que para nós é tão importante, o seu pedido de oração. E ainda mais, nós cremos que o nosso Deus tem ouvido e Ele tem atendido a nossa oração. Pai, eu oro, Senhor, pela Dulce, que pede oração, Senhor, pelas famílias de nossa igreja. Ó Deus, visita todas as famílias, Senhor, da igreja de Nova Vida de Alcântara, não apenas aqui da nossa igreja, mas de todas as igrejas vizinhas nossas aqui, e de toda a tua igreja na face da terra, Senhor. Nós estamos no mesmo barco, Senhor. Eu oro também pela Dulce Robaime, ela vai fazer, Senhor, radioterapia, está marcado para o dia 31/3, e ela nem sabe, Senhor, se vai conseguir, por conta de tudo, mas nós declaramos, Senhor, nós declaramos, ela conseguindo ou não, o Senhor haverá de assisti-la, ó Deus, porque Tu és poderoso, o Senhor tem os Seus próprios planos e os Seus próprios caminhos, e nós cobrimos essa nossa irmã, nessa hora com oração, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Eu oro pela Valéria, ela pede sabedoria aos governantes da nossa nação. Eu oro pelo Dásio, que pede oração pelos trabalhadores da área de saúde, pelo Carlos Henrique, que pede oração pela irmã Maria e família, pela Rosinha, que pede oração pela sua mãe, que faz 80 anos, abençoa, Pai, essa irmã. Eu oro, Senhor, pela Marisa Couto, que pede oração, pelo Gelson Teixeira, que está no CTI com pneumonia, pela Sayonara da Silva, que pede oração por suas famílias e amigos, Pai. Ó Deus, no nome de Jesus, nós apresentamos cada pedido de oração que foi feito hoje. Ó Deus, cada um dos irmãos que estão na sua casa agora, apresentando o seu próprio pedido de oração, abençoa, Senhor. Ó Deus, no nome de Jesus, supre cada uma das nossas necessidades, segundo as Tuas riquezas em glória, Pai. Essa é a nossa oração nessa manhã. Por essa causa, Senhor, por essas razões, nós nos colocamos de joelho. Vamos continuar orando para que o Teu nome seja engrandecido, e para que pela multiforme sabedoria de Deus, ó Deus, seja conhecida aqui em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, no Brasil e durante todo o mundo, que venha a ser conhecido o poder da unidade do povo de Deus. No nome de Jesus é que nós oramos nessa manhã, te agradecemos, e o povo de Deus diga amém, diga amém, diga glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos orar, irmãos, e eu creio, nós cremos no poder do Espírito Santo, que está operando nesses dias. Nós nos emocionamos porque é a nossa confiança em Deus, é a nossa certeza de que Deus está se levantando ao nosso favor, de que Ele está determinando a sua vontade.
seja nos hospitais, seja nos ambientes governamentais, seja os cientistas, seja os médicos protegendo a quem necessita. Há tantos irmãos aí que têm um quadro desafiador de saúde. E nós oramos, temos orado e continuaremos orando, em nome de Jesus. Antes de encerrar, eu sei que muitas pessoas, ao longo da transmissão do culto, né, da transmissão do que está acontecendo aqui, as pessoas elas vão se aproximando, elas vão se conectando ao culto. Eu gostaria de rapidamente fazer menção ainda de alguns tópicos aqui que eu falei inicialmente na hora do ofertório, né? Um deles é acerca da oferta de alimentos. Você poderá fazer essa oferta de alimentos aqui na igreja. Você poderá trazer o seu alimento aqui na igreja. Talvez no dia que você foi ao mercado, foi fazer a sua compra, você pode passar aqui na frente da igreja. Nós temos portaria de 8, até mesmo antes nós temos portaria, mas temos colocado esse horário, 8 horas às 5 da tarde, temos portaria aqui na igreja, né? Então você pode vir, deixar o seu alimento aqui na portaria. Você pode também ter acesso ao seu dirigente, supervisor, né? E líder de ministério, os pastores. E eu quero fazer disso, eu quero trazer com muita clareza a quem exatamente você vai procurar. Você vai procurar pessoas que são líderes do nosso ministério, líderes da igreja, né, dentro dessas áreas, e que não fazem parte do grupo de risco. Então você vai procurar essas lideranças, e nós vamos nos organizar, e nós pastores, claro, os que podem estar na casa desses irmãos pegando esses utensílios, estaremos lá recolhendo esses alimentos, né? Isso tudo para evitar, né, que o muito trânsito, né? Mas se você tem condições de vir à igreja, você, por favor, faça isso. Lembrando aos irmãos a respeito dos dízimos e das ofertas. Os dados bancários, tanto do Bradesco, tanto do Itaú, estão na descrição dessa transmissão do culto, né? Você pode fazer através de transferências, através do seu aplicativo. Você pode fazer através de depósito. E você também pode vir à igreja fazer a sua oferta, o seu dízimo aqui na igreja. Eu tenho estado aqui a maior parte do tempo no horário da tarde na igreja. A secretaria está funcionando. O gasofilácio estará lá em cima também, para que você possa depositar dentro do gasofilácio o seu dízimo e a sua oferta. Eu quero falar do grupo de apoio para quem precisa. Será postado lá no Facebook todas as informações para que você possa se informar e você possa ser abençoado. E você também que é psicólogo, se coloque à disposição, né? Eu falei também a respeito de pessoas que são profissionais liberais, ainda que limitado, tem tido a oportunidade de compartilhar, de vender os seus produtos. Então vamos ajudar esses irmãos, porque esses irmãos têm tido muitas limitações, outros são mais prejudicados porque nem isso podem, né? Temos advogados que não podem trabalhar, profissionais que trabalham em academia e tantas outras profissões que não há como trabalhar nesse período, né? Mas vamos ajudar da forma como podemos fazer. Faça isso através do seu Facebook, faça isso através do seu Instagram, e a igreja também estará colocando lá na página para que você, profissional liberal, você possa colocar ali, colocar telefone, colocar uma foto. Eu não sei de que forma nós podemos fazer isso. Eu acredito que foto é possível ser postada ali, e nós estaremos ajudando uns aos outros, né? E em relação à Santa Ceia, como eu disse, pegue um pão de qualquer jeito, né? Seja pão doce, seja pão árabe, seja pão francês, pão de forma, pão seco, né? E suco ou refresco de uva. E às 8 horas da manhã nós estaremos aqui participando da Santa Ceia do Senhor, tanto no dia 5 como também no dia 12.
E a segunda oportunidade, a oportunidade que eu quero te dar na ocasião da Santa Ceia e desse período de Páscoa, é que no momento que você estiver reunido com a sua família, seja na hora do almoço, seja na hora da janta, você possa, reunido em família, poder falar da primeira Santa Ceia, que foi a maneira, algumas referências da forma como estamos, reclusos, sem poder sair, e em família, tanto com aqueles que creem em Deus e aqueles que não creem em Deus, todos reunidos na mesa por um momento de uma refeição. Aqueles que têm aliança com Deus firmaram a sua aliança, e nós renovamos a nossa aliança. E aquele que não tem aliança com Deus participaram daquele momento. Então que todos nós possamos estar nesse mesmo propósito, que você possa participar dos relógios de oração. E eu acho muito assim tremendo como Deus opera, porque eu falei com o pastor Renato, pastor, venha ministra, domingo de manhã, e sem dialogar, sem conversar, eu quero te dizer que hoje à noite eu vou dar continuidade à mensagem que você está trazendo aqui. Você pode ter certeza, né? Vou dar continuidade à mensagem, porque eu falei, gente, Deus é lindo, né? Como faz essas coisas. Então hoje à noite às 19 horas, eu estarei ministrando a palavra do Senhor. Então esteja conectado, e que Deus possa te dar uma ótima tarde, uma tarde abençoada em família. Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém? Vamos terminar o nosso culto louvando, agradecendo a Deus. A hora que quiser pode cortar a transmissão, mas vamos louvar a Deus. Amém?